Irmãos, abram as suas Bíblias na carta de Paulo aos Gálatas, capítulo de número 4. Nós vamos ler do versículo 1 até o versículo número 11. Diz assim a palavra do Senhor: digo, pois, que todo o tempo que o herdeiro é menor, em nada difere do escravo, ainda que seja senhor de tudo, mas está debaixo de tutores e curadores, até ao tempo predeterminado pelo Pai. Assim também nós, quando éramos menores, estávamos reduzidos à servidão debaixo dos primeiros rudimentos do mundo. Mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. E porque sois filhos, Deus enviou aos vossos corações o Espírito de seu Filho, que clama: Abba, Pai. Assim que já não és mais servo, não é mais escravo, mas filho. E se és filho, és também herdeiro de Deus por Cristo. Mas quando não conhecias a Deus, servias aos que por natureza não são deuses. Mas agora, conhecendo a Deus, ou antes sendo conhecidos por Deus, como tornais outra vez a esses rudimentos fracos e pobres, aos quais de novo quereis servir? Guardais dias e meses e tempos e anos. Receio de vós que não haja trabalhado em vão para convosco. Amém, queridos? Quantos aqui já herdaram alguma coisa dos pais ou tios, parentes, receberam uma herança aqui? Ninguém, né? Paulo está falando de uma herança que nós temos já garantido nos céus. Mas ele está falando que essa herança que está garantida a nós, quando ele escreve aqui essa carta aos Gálatas, ele está dizendo que eles estão perdendo esta herança. Muitas vezes nós pensamos em herança num bem que a gente recebe aqui na terra, que é algo que é passageiro. Mas essa herança que nós temos no céu é uma herança eterna. E ele então começa a escrever aos Gálatas exatamente para mostrar para eles aquilo que eles estavam perdendo, porque estavam voltando a velhas práticas e costumes da lei judaica. Quando ele escreve aos Gálatas, o apóstolo Paulo não está escrevendo a uma carta, a uma igreja especificamente. Gálatas, ou a Galácia, é uma região onde Paulo andou ali plantando igrejas. Ele plantou 4 igrejas na sua primeira viagem missionária. Ali ele plantou a igreja de Antioquia da Psídia, ele plantou a igreja de Icônio, a igreja de Listra e a igreja de Derbe. Quando ele foi acometido de uma doença, ele mesmo diz, ele não diz qual foi a doença, ele foi acometido, e quando ele estava acometido, ele foi se tratar ali na Galácia, naquelas regiões. Enquanto ele estava, ele então evangelizou e plantou naquela região de 4 igrejas. E ele agora escrevendo, e o motivo principal que ele escreve essa carta está, vocês vejam aí em Gálatas capítulo 1, versículo 8, onde ele diz:
mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue o Evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja anátema, ou seja amaldiçoado. Aquelas pessoas que estavam infiltradas nas igrejas e que estavam fazendo com que a igreja voltasse à prática de leis cerimoniais dos judeus. Eram principalmente judeus convertidos que exigiam que se voltasse a essa prática das leis cerimoniais. A circuncisão, e é um dos principais motivos aqui desta carta, era exatamente essa questão, porque eles estavam exigindo dos gentios que eles fossem circuncidados, para que o sinal da circuncisão como um sinal de salvação. E Paulo, então, preocupado com isso, porque as coisas que estavam acontecendo, a lei do Antigo Testamento, as escrituras ali, eram apenas sombra. Todos esses rituais, os sacrifícios que ali eram realizados, essas leis cerimoniais, tudo era uma sombra daquilo que havia de vir. Ou seja, era uma sombra do Cristo que havia de vir, e com ele iria encerrar por completo essa questão dos sacrifícios, das leis cerimoniais, porque ele seria o último sacrifício. Vejam aí em Hebreus capítulo 10, versículos de 1 a 4. Que diz assim: ora, visto que a lei tem sombra dos bens vindouros, não a imagem real das coisas, nunca jamais pode tornar perfeitos os ofertantes, com os mesmos sacrifícios que, ano após ano, perpetuamente eles oferecem. De outra sorte, não teriam cessado de ser oferecidos, porquanto os que prestam culto, tendo sido purificados uma vez por todas, não mais teriam consciência de pecados. Entretanto, nesses sacrifícios faz-se recordação de pecados todos os anos, porque é impossível que o sangue de touros e de bodes remova pecados. Então vejam que o autor aos Hebreus está informando exatamente isso, que era uma projeção, estava todos aqueles sacrifícios, todos aqueles rituais que eram praticados ali no Antigo Testamento, era um ritual que conduzia a pessoa de Cristo. E é interessante que, tendo ali sido oferecido, naquele momento que eram oferecidos os sacrifícios, logo depois eles estavam voltando, porque eles haviam pecado, e ele então vai dizer assim: tudo aquilo que é realizado não perdoa pecados, não é sangue de animais, não é tudo que faz ali que vai perdoar pecados, mas apenas Jesus. E o autor dos Hebreus, ele continua falando isso. E a preocupação, portanto, de Paulo é exatamente porque as pessoas estavam sendo induzidas por outros falsos profetas que estavam sendo infiltrados na igreja a voltarem a essas práticas anteriores como sinais da salvação que eles já haviam alcançado em Cristo Jesus. Jesus foi o cordeiro, o último sacrifício que aconteceu foi o de Jesus. O João Batista mesmo ali, quando ele vê Jesus, ele diz assim: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus foi o cordeiro. Seu sacrifício, ele encerra todas aquelas leis cerimoniais, todos aqueles rituais do Antigo Testamento, e portanto não era mais necessário, a partir de Cristo, que se fizesse tudo aquilo, porque as coisas estavam direcionadas para a pessoa de Jesus. Paulo então faz aqui nesta carta uma exortação às igrejas da Galácia, as 4 igrejas da Galácia, e ele faz ali uma comparação entre os judeus e nós, os gentios. Por quê? Porque a igreja era frequentada tanto por judeus convertidos como por gentios convertidos. Então, quando ele escreve a carta, ele está escrevendo esse retorno do povo judeu a essas práticas antigas, mas ao mesmo tempo aqueles gentios
que estavam se desviando do Evangelho, estavam voltando a seus costumes anteriores. Então veja, os judeus que ainda não vivem na lei Paulo vai dizer aqui, são imaturos, ainda não alcançaram a sua maturidade na fé. Então quando ele diz aqui, digo pois, que todo o tempo que o herdeiro é menor, em nada difere do servo, nada difere do escravo, ainda que seja senhor de tudo. Essa palavra aqui, menor, no original é imaturo. Então ele está dizendo que as pessoas que estavam ali, voltando àquelas velhas práticas, ele está chamando de imaturos. Pessoas que ainda não haviam crescido na sua maturidade espiritual, não haviam crescido na sua maturidade espiritual, e portanto, por serem imaturos, estavam voltando às velhas práticas, se desviando do Evangelho, e portanto estavam sendo malditos, perdendo a grande herança do Senhor, que é a vida eterna, porque estavam se afastando por completo ali do Evangelho. Por isso é que ele diz assim, por serem imaturos, eles precisavam ser tutoriados, eles precisavam de curadores, pessoas que dirigiam os seus passos, que orientavam os seus passos. E ele diz então, por que então eles precisam de tutores, que é a lei era o tutor dele. Eles então são escravos da lei. Ele faz essa comparação de que pela imaturidade de cada uma dessas pessoas voltavam e voltando, portanto eles estavam retornando a ser escravos que antes tinham sido libertos em Cristo Jesus. E aí ele diz assim, esses judeus são por Paulo considerados escravos, ou seja, rendidos à lei. Depois ele faz o seguinte, ele faz uma comparação com a gente. Por quê? Porque ele diz assim, primeiro, e isso é que é importante a gente entender, eles eram, os judeus, ele está falando de imaturos, mas eles eram donos de tudo. Agora perceba o seguinte, você é dono de uma herança, você é dono de tudo, porque o povo de Deus ali era dono de tudo que Deus havia dado para eles, mas eles não tinham acesso à herança que estava disponível para eles. Por que eles não tinham acesso? Eles não podiam pôr a mão na herança. E por quê? Pela sua imaturidade. Então a gente pensa muitas vezes, irmãos, que nós perdemos as bênçãos e os cuidados de Deus pela nossa imaturidade. Quando a gente começa a dar ouvidos em outras direções que são dadas ao Evangelho, que não é o Evangelho revelado por Jesus, nós começamos pela nossa imaturidade espiritual a caminhar por caminhos, estradas que nos desviam e que nos afastam de Deus. Então vejam, irmãos que tem nesse mundo, na igreja, que não usufruíam de tudo que Deus coloca à disposição deles, é porque não conseguem crescer espiritualmente. Nós temos pessoas na igreja, irmãos, que estão há muitos anos conosco, acompanhando. Tem pessoas com 20, 30 anos na igreja. Tem pessoas novas que estão chegando na igreja agora. Mas nós temos pessoas com muitos anos de igreja. E essas pessoas nunca puderam usufruir de tudo aquilo que está disponível a eles, porque por causa da sua maturidade espiritual. Então, além daqueles escravos da lei, Paulo vai falar dessas pessoas da igreja também. Então vejo aí no versículo número 3, onde ele diz assim, também nós, aí ele está se incluindo com a igreja. E ele diz assim, também nós, quando éramos meninos, ou quando éramos menores, estávamos reduzidos à servidão debaixo dos primeiros rudimentos do mundo. Quando a gente, antes de nós nos convertermos, sermos membros de uma igreja, filhos de Deus, nós vivíamos no mundo, nós éramos escravos do pecado. Diz o apóstolo Paulo ali em Efésios capítulo 2, que nós estávamos mortos, versículos
de 1 a 3, ele diz que nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora. Então vejam do que nós éramos escravos, segundo o que o curso deste mundo, o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Ou seja, nós estamos muitas vezes voltando a sermos escravos de quê? Ele coloca 3 coisas aqui que são importantes: do mundo, as coisas que estão no mundo, nossa concupiscência, os nossos desejos, as nossas vontades, aquilo que o mundo coloca de bandeja diante de nós. Segundo, o diabo, potestade do ar. E terceiro, ele coloca a carne, nossos desejos da carne. Então essas 3 coisas é que fazem muitas vezes nós voltarmos a ser escravos como éramos antes. Fomos libertos em Cristo Jesus. Tanto os judeus convertidos foram libertos da escravidão da lei, como nós, da igreja de Jesus Cristo, fomos libertos dessa escravidão do pecado onde nós estávamos. E nós então estamos perdendo bênçãos. Por quê? Porque se o Filho nos libertar, nós somos o quê? Verdadeiramente libertos, não é isso? João capítulo 8, versículo 36. Se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis libertos. O apóstolo então vai dizer que o sacrifício de Jesus foi em vão para essas pessoas. Foi em vão. Ele vai dizer assim, tanto o meu trabalho, ele termina assim, será que o meu trabalho foi em vão? Então ele vai dizer assim, tanto o sacrifício de Jesus foi em vão, como o meu trabalho de evangelização, de ensino do Evangelho, de andar com essas pessoas, preparando essas pessoas, foi também em vão, porque agora eles estão perdendo a herança que Deus deixou para eles. E eu quero então, irmãos, diante dessa introdução que o apóstolo Paulo faz desse texto, eu quero mostrar para vocês o que pessoas dessa natureza, pessoas que ainda não são convertidas, pessoas que são convertidas, mas que estão desviadas, vamos dizer assim, do Evangelho, estão voltando a esses rudimentos do mundo, o que é que eles estão perdendo? Paulo então coloca 3 coisas aqui que são importantes para nós refletirmos sobre a nossa vida. A primeira que ele coloca é que em Cristo todos se tornam filhos de Deus. Todos se tornam filhos de Deus. Não é isso? Ele coloca aqui, Gálatas 4 e 5, 4 e 5, onde ele vai dizer: mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir ou para resgatar os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. É um mistério, né, irmãos? Porque nós não somos nascidos da carne, do sangue. Nós não somos nascidos, nós somos filhos de Deus porque somos nascidos da carne e do sangue. Mas nós nos tornamos filhos por adoção de Deus em Cristo Jesus. Né? Ali, o texto vai falar na plenitude dos tempos. E muitas vezes as pessoas entendem que a plenitude do tempo é o tempo kairos, né? É o tempo de Deus, o tempo perfeito, o tempo quando todas as coisas estavam convergindo para acontecer o milagre de Deus. É o kairos, o tempo de Deus. Mas aqui, irmãos, não é kairos, é cronos, é o tempo, porque o texto em Paulo ele vai dizer que no tempo pré-determinado pelo Pai, veja aí o versículo 2, mas está debaixo de tutores e curadores até o tempo pré-determinado pelo Pai. Ou seja, já antes da fundação do mundo, Deus já havia definido qual seria o tempo, a data certa que viria Jesus para libertar aquele povo. Então veja, os judeus eram menores, eram imaturos,
eles estavam escravos da lei, mas essa escravidão da lei só seria até o momento em que viria Jesus, e por tempo já determinado por Deus, ele viria para libertar o povo dessa escravidão da lei. Da mesma forma, quando veio na plenitude do tempo, ele libertou tanto os judeus como libertou os gentios, né, para se tornarem, por adoção, filhos do Pai. Então ele envia seu filho, e esse filho nos liberta. Então vejam aí, Colossenses capítulo 1, versículos 13 e 14. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção e a remissão dos pecados. Então, quando ele veio na plenitude dos tempos, ou seja, no tempo pré-determinado por Deus, no tempo que Deus já havia definido que seria essa data que ele viria, ele veio para nos dar a remissão e a redenção dos nossos pecados. Qual é a diferença entre redenção e remissão de pecados? Porque a redenção é a libertação efetuada por Jesus. O termo no grego ele significa que é um resgate que foi pago para libertar aquele que era escravo. Então era uma figura de que é como se nós fôssemos raptados ou tomados ali por alguém que exigia um resgate. E esse resgate, então, que foi exigido por nós, foi pago por Jesus Cristo. E qual foi o preço que Jesus pagou? O preço da sua própria vida. Esse foi o preço do resgate. Então essa palavra redenção é uma libertação que é efetuada pelo pagamento do resgate. E esse pagamento foi a vida do próprio Jesus. E remissão, fala Paulo aqui, é o perdão dos nossos pecados. E naquele momento que nós somos resgatados, nós somos remidos. Os nossos pecados, principalmente o pecado original, o pecado lá do Éden, nós somos perdoados dos nossos pecados. Então, para sermos filhos, nós precisamos passar por esse processo. E Jesus ele vai dizer que esse processo é um processo de regeneração. O que é regeneração? Regeneração é você ser gerado novamente. Regeneração é você nascer de novo. E Jesus vai falar isso quando ele explica para Nicodemos, naquele encontro que ele tem com o mestre, né, Nicodemos. Ele vai dizer que Nicodemos precisava nascer de novo. Ou seja, ele precisava ser regenerado. Regeneração é, portanto, um novo nascimento em Cristo Jesus. E como é que acontece esse novo nascimento? É por isso que nós não nos tornamos filhos, porque nós somos gerados na carne e no sangue, mas porque nós somos nascidos de novo. E Jesus vai explicar isso, quando nós somos nascidos da água e do Espírito. Ou seja, quando passamos pelo processo de arrependimento de pecados, e quando então nós somos selados, quando nós somos ali batizados, né, com a pessoa do Espírito Santo, naquele momento, portanto, acontece ali um novo nascimento. Em João capítulo 1, o apóstolo João diz assim, versículos 11 a 13: veio para o seu e os seus não o receberam, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, ou seja, não é por herança, nem pela vontade da carne, não é porque eu quero, porque eu faço promessas, ou pelas minhas obras, nem da vontade do homem, mas não é porque o outro diz assim, não, agora você é salvo, ou qualquer outro homem possa falar isso, mas é porque você é nascido do alto, você é nascido de Deus. Naquele momento então acontece esse mistério, né, da nova criatura que ressurge em Cristo Jesus. Agora remidos, resgatados, regenerados
restaurados em Cristo Jesus. Agora vejam, quando nós estamos voltando a esses rudimentos do mundo, diz Paulo, nós estamos esquecendo que nós somos filhos de Deus, que nós somos da família de Deus por adoção. E quando Paulo fala aqui em adoção, irmãos, eu me lembrei daquela mensagem do domingo passado, quando eu falei do pai adotivo de Jesus. O pai adotivo de Jesus, que foi José, ele assumiu a paternidade, 100% a paternidade de Jesus. Ele o acolheu, ele cuidou, ele protegeu, ele educou, ele fez tudo que um pai precisa fazer para que seu filho cresça. Nós somos filhos de Deus por adoção em Cristo Jesus, e nós podemos pensar da mesma forma que nós pensamos no domingo passado, como José acolheu a Jesus no nascimento de Jesus, porque Deus nos acolhe, Deus nos recebe na sua família, Deus cuida de nós, Deus nos protege, Deus nos orienta, nos guia, nos dá uma direção de vida. E muitas vezes, irmãos, nós temos esse cuidado de Deus, nós temos essa orientação de Deus, mas nós queremos tomar rumos diferentes daquilo que Deus quer nos dar. Nós esquecemos isso. Nós esquecemos que nós temos tudo aquilo que Deus pode nos dar, e aquilo que Deus pode nos dar, irmãos, não cabe dentro da nossa mente, no nosso pensamento. Eu fico pensando nisso quando eu olho para o filho pródigo. O filho pródigo, queridos, ele tinha só tudo dentro de casa. Tudo que ele precisava da sua vida, ele tinha dentro de casa. Mas aí ele começa a olhar aquilo que não está dentro da casa dele. Aquilo que o mundo poderia oferecer para ele, que dentro da sua casa, dentro do seu lar, da sua família, ele não poderia receber. E ele então deseja isso. E ele vai para o mundo. Ele vai para o mundo. E é isso que acontece muitas vezes com nós da igreja. O que acontece com a gente? A gente olha para as coisas que o mundo oferece e a igreja não oferece. Aquelas coisas que são fetiche dos nossos desejos, que enganam os nossos prazeres, que enganam os nossos sentimentos, que nos dão um ar temporário de alegria e de felicidade. E que na verdade, quando nós usufruímos de todo esse prazer, de toda essa alegria, a gente vai ver que tudo aquilo não passou realmente de um engano na nossa vida. Por isso é que o apóstolo João vai dizer que tudo na vida é passageiro. A concupiscência dos olhos, da carne, desejos, tudo é passageiro, irmãos. O autor Eclesiastes diz assim: tudo é vaidade. Tudo é vaidade. São os nossos desejos que nós estamos querendo quando nós buscamos coisas que Deus não nos oferece. Por isso é que nós esquecemos. Nós esquecemos que somos filhos de Deus, que nós temos tudo que nós precisamos para a nossa vida, as nossas necessidades, os nossos prazeres, tudo Deus nos garante se nós estivermos realmente andando debaixo da sua orientação e do seu cuidado. Esquecemos que nós somos filhos de Deus. A segunda coisa que Paulo nos mostra aqui é que se nós somos filhos, nós somos herdeiros de Deus, a herança de Deus. Somos herdeiros de Deus. Talvez você nunca tenha recebido uma herança na sua vida, como eu falei aqui no começo, mas você tem uma herança muito maior do que você possa imaginar, uma herança nos céus. Veja em Romanos capítulo 8, versículo 17.
Em Romanos capítulo 8, versículo 17, o apóstolo Paulo diz assim: ora, se somos filhos, somos também o quê? O que, irmãos? Herdeiros. Somos co-herdeiros com Cristo. Se somos filhos, somos também herdeiros. Herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos o quê? Glorificados. Jesus, quando Ele está ali na sua último momento com os seus apóstolos, Ele está ali dando conforto aos apóstolos, porque ele havia dito que estava morrendo. Os apóstolos começam então a reclamar, a chorar. Ele então está confortando o coração dos apóstolos. E quando ele está confortando o coração dos apóstolos, ele diz ali em João capítulo 14, versículos 2 e 3, ele diz: na casa do meu pai há muitas moradas. Olha aí. Se assim não fora, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, ele vai fazer o quê? Vou voltar, diz ele, né? Voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Tudo aquilo que Deus vai dar para Jesus, Ele vai dar para a gente também. Nós vamos receber com Jesus uma herança eterna. Nós vamos receber com Jesus a glória e a vida eterna. Essa é a nossa herança. Nós seremos glorificados e nós receberemos dele a vida eterna. Portanto, como somos herdeiros, os co-herdeiros com Cristo, nós herdamos também os seus sofrimentos, mas recebemos também a alegria, as bênçãos e o cuidado que o Senhor nos concede todos os dias, não é? O seu cuidado, o seu amor são dispensados aos seus filhos. No entanto, irmãos, eu estava pensando sobre isso e eu vi o seguinte: nós somos herdeiros, nós somos filhos, se somos filhos, somos herdeiros. Nós precisamos ter uma postura de herdeiros. E é isso que Paulo está chamando a atenção, porque aqueles que voltam aos rendimentos do mundo não estão tendo uma postura de herdeiro. Você é filho do rei, você tem que se comportar como filho do rei. Você não vai se comportar como um plebeu. Aqui uma figura, né? Vocês entenderem o que eu estou dizendo. Nós precisamos nos comportar, nos vestir, ter uma postura comportamental do papel que nós desempenhamos como filho de Deus. Você já pensou os filhos do rei da Inglaterra? Eles representam o estado onde eles estão. Eles vão e eles representam a Inglaterra onde eles estão. E aí, se eles não forem, se eles forem a qualquer outro país representando a Inglaterra, eles têm que estar vestidos e se comportarem como herdeiros do trono da Inglaterra. Então eles têm que estar vestidos a caráter. Eles têm que se comportar diante do povo como o filho do rei. Não é isso? Irmãos, isso é tão importante vocês entenderem que quando ali, eu falei que eu citei agora o filho pródigo, por exemplo. Quando o filho pródigo ele tomou consciência do erro dele, o que ele fez? Ele voltou para casa, não foi isso? Ele voltou para casa. E quando ele chegou em casa, ele pediu perdão ao pai. Tá certo? O que o pai fez? Vocês lembram? O que o pai fez? Deu a melhor roupa, botou o anel no dedo, as sandálias. Por quê? Porque a partir daquele momento ele não era mais uma pessoa
que estava sendo perseguida, porque naquela época o papel que ele fez quando ele voltasse poderia ser morto. E o pai então o que é que faz? Ele é meu filho, ele é meu herdeiro, e todos vocês agora vão olhar novamente ele como meu herdeiro, e ele então vai ter a melhor roupa que ele pode usar, ele vai ter o meu anel, o selo, para todo mundo ver que ele é meu filho. As sandálias ele mandou matar o melhor boi lá cevado que ele tinha, e fez uma festa, porque eles estavam ali voltando para casa. Irmãos, nós precisamos ter uma postura de filhos, de herdeiros de Deus. E essa postura de herdeiros de Deus, ela se mostra diante das pessoas como nós nos comportamos diante delas, como nós nos relacionamos com as pessoas que estão na sociedade que nós vivemos. Todo mundo precisa olhar para nós e enxergar em cada um de nós, através da nossa vida, como nós nos comportamos, como nós nos relacionamos com as pessoas. Eles precisam identificar cada um de nós como filhos de Deus, herdeiros do Pai, e não como uma pessoa qualquer. Nós não somos uma pessoa qualquer. Nós somos filhos do Rei. Nós somos filhos de Deus e herdeiros de Deus. Agora eu me comporto na rua como qualquer outra pessoa. Eu me comporto na rua querendo ser igual aos outros, porque acha bonito o que os outros fazem, porque acha bonito a forma como os outros falam, porque acha bonito a forma como os outros se relacionam. Nós somos diferentes, gente, porque nós somos herdeiros de Deus. Por isso é que a gente precisa olhar para o que Paulo está dizendo aqui. Vocês sabem o que vocês estão perdendo? Vocês estão deixando de ser filho, vocês estão perdendo a herança que Deus tem reservado para vocês. A terceira coisa que Paulo coloca aqui, irmãos, primeiro é que nós somos o quê? Filhos. Segundo, se nós somos filhos, somos também herdeiros. Terceiro, vejam aí versículos 6 e 7. E porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração que o Espírito do seu Filho, que clama: Abba, Pai. De sorte que já não sois o quê? Escravos. Não são mais os seus desejos, as suas vontades, não são mais as suas concupiscências, não é mais o mundo que te domina, não é mais o inimigo que te domina, não é mais a tua carne, você não é mais escravo. E ele diz assim: porém vocês são o que agora? Filhos. E sendo filho, também herdeiro de Deus. Então a terceira coisa é o quê? O Espírito de Deus que é colocado em nosso coração. Que diferença, né, irmãos? Porque as únicas pessoas que recebem o Espírito de Deus são os filhos de Deus. As únicas pessoas que recebem o Espírito de Deus são aquelas pessoas que um dia reconheceram que eram pecadores, estavam distantes de Deus, se arrependem de seus pecados, abrem seu coração para receber Jesus como Senhor e Salvador das suas vidas. E
naquele momento que a pessoa se arrepende, que a pessoa entrega a sua vida a Jesus, que passa a reconhecer Jesus como Senhor, diz o apóstolo Paulo que nós somos o quê? Selados com o Espírito Santo da promessa. Selados. Você sabe o que quer dizer selados? Significa dizer que nós passamos o selo do rei, significa dizer que nós somos propriedade dele. Foi o que o pai do filho pródigo fez com o filho. Deu um anel, que tinha um selo dele. Nós somos selados. E isso identifica, porque o Espírito de Deus é quem fala aos nossos corações que nós somos filhos de Deus. Não é isso que o apóstolo Paulo diz? Então ele está dizendo aqui que nós somos filhos, porque somos filhos, somos herdeiros, e ainda aquele que vai dizer que realmente, que garante que você é filho, ele nos sela com o Espírito Santo da promessa. Por isso, a outra grande bênção que você pode estar perdendo na sua vida é a presença do Espírito em você. E quando nós temos a presença do Espírito em nós, irmãos, nós temos acesso direto ao Pai, porque Ele também intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Ele intercede por nós ao Pai. Ele cuida da gente. Eu coloquei aqui algumas coisas que são importantes você refletir quando você recebe o Espírito de Deus. O Espírito que está em nós garante os seguintes benefícios para a sua vida. Olha aqui. Primeiro, fruto do Espírito. O primeiro benefício do Espírito está em nós, é o fruto do Espírito. Antes você vivia segundo o quê? As obras da carne. É isso? E agora, o Espírito Santo de Deus, ele vai trabalhar a sua vida, ele vai restaurar você, de tal forma que você agora vai receber o caráter de Cristo. Porque o fruto do Espírito é o caráter de Cristo em nós. E qual é o fruto do Espírito? A gente sabe qual. Amor, alegria e mais, irmãos. Paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Primeiro benefício qual é? Fruto do Espírito. Qual é o segundo? Segundo, diz o apóstolo João, ele diz que o Espírito Santo é aquele que nos convence do pecado. O apóstolo João ali escreve que Jesus falou que o Espírito Santo é aquele que viria, e que nós receberíamos, certo? Vai convencer o mundo da justiça, do pecado e do juízo. Ele nos convence de pecado. Ou seja, todas as vezes que eu sair da linha, ou quero sair da linha, o Espírito nos acusa. Ele é o nosso acusador. Naquele momento ele vai dizer assim: você está pecando, você vai pecar, Ele nos convence do pecado. Por que ele nos convence do pecado? Para que a gente possa refletir e dar um passo para trás. Não, é pecado, então não vou fazer. Qual é a terceira coisa? Em João capítulo 16, versículo 13, ele nos ensina e guia em toda a verdade. Você não entende nada da Bíblia? O Espírito Santo te dá o discernimento necessário para que você possa entender a Bíblia. Ele nos guia. É isso que Jesus vai dizer em João 16, 13. Quarto, Ele é o nosso Consolador. Eis que enviarei um outro Consolador. Quando nós estamos sofrendo, quando nós
nós estamos angustiados, quando nós estamos atribulados, quem é que vai nos consolar, irmãos? É o pastor Roraima? Não. É o Espírito Santo de Deus que habita no teu coração. Certo? Quinto, ele nos capacita. Olha aí. Você chega na igreja e não sabe nada. E como é que você vai servir ao Senhor se você não sabe nada? Então ele dá o quê? Ele dá um dom espiritual. Ele capacita você para que você possa servir ao Senhor no lugar que o Senhor quer que você sirva. Atos capítulo 8. Eis que recebereis poder ao descer o Espírito e sereis minhas testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria e até o quê? Os confins da terra. Sexto, ele é o nosso quê? Intercessor. Ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Sétimo e último, ele nos sela. Ele é o selo de Deus em nós. Se você quer saber se você realmente é filho de Deus, o Espírito Santo te garante isso. Ele é o selo, é a garantia do Espírito Santo. Amém, irmãos? Então veja, se você ainda não é filho de Deus, se você ainda não entregou sua vida a Jesus, você está perdendo bênçãos que só os filhos, só aqueles que fazem parte da família de Deus é que recebem. E se você já é, e está que nem o filho pródigo, olhando para as coisas que estão lá fora, porque você não tem aqui dentro, Paulo vai dizer o seguinte: vocês, quem não é e quem já é, está querendo voltar a ser escravo. Você está perdendo essa bênção de ser o quê? Filho de Deus. De ser o quê? Herdeiro de Deus. E de perder o quê? O Espírito Santo, que é plantado, que é colocado, é enviado ao coração de todos aqueles que são filhos de Deus e que dizem que nós somos filhos. Ah, papai, nós somos filhos de Deus. Amém, queridos? Curvem suas cabeças.